Fala rapaziada, tudo bem com vocês? E o Memphis, hein? Voltou a ser notícia aqui nessa quinta-feira, apareceu do nada, apareceu no CT hoje para entender a situação, como que tá essa situação dele aí, e gerou mais uns comentários na mídia aí. Então a gente vai estar dando uma olhadinha aqui na ESPN, ali ó, Memphis Depay vai ao CT do Corinthians após sumiço em treino. Diretoria quer entender a situação. Após surpreender nos bastidores do Corinthians e não representar com o elenco para o treinamento da última quarta-feira, sem sequer dar uma justificativa, a diretoria Memphis Depay foi ao CT Dr. Joaquim Grava na manhã dessa quinta-feira. Segundo apurou a ESPN, o holandês chegou na dependência do clube antes mesmo das 9h30 e treinou com o grupo na atividade que teve início às 11 horas. Aqui as coisas. Nos bastidores, a expectativa era que o atleta fosse ouvido por membros da diretoria que esperavam entender a situação por terem sido pegos de surpresa no sumiço do atacante. Então vamos dar uma olhadinha aqui, reportagem aqui sobre então nessa manhã que o Memphis aí não se apresentou ontem e apareceu. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ser semanas tranquilas, né? Semana aí de retorno, de recuperação de jogadores. A gente começou falando sobre quando o Corinthians se reapresentou, de que Yuri Alberto tinha uma boa notícia, porque o Yuri poderia ficar pronto antes do esperado por conta da lesão na coluna, enfim. Mas esses últimos dias aí que antecedem o retorno ao Campeonato Brasileiro têm sido bastante movimentados nos bastidores do Corinthians. Então, no começo da semana a gente trouxe uma situação de atraso de salários, né, em que o Corinthians já sabia que lidaria com esse atraso, pelo menos com relação ao dia que deveria pagar, que seria no dia 7 de julho, na segunda-feira, mas os salários foram quitados já na terça-feira. Salários, premiações e luvas são coisas diferentes, então ainda há pendências por premiações, por luvas, direitos de imagem só vão vencer no finalzinho do mês, então ainda não foram pagos, mas os salários foram quitados já na terça-feira. Acontece que, ao mesmo tempo, Memphis Depay não apareceu no treino dessa quarta-feira. A gente teve um feriado estadual nessa quarta-feira em São Paulo, né, 9 de julho, Revolução Constitucionalista, mas para o Corinthians não foi feriado coisa nenhuma. O elenco se reapresentou, quarta-feira treinou normalmente, na terça-feira aí sim receberam folga, tinha tido folga na terça e na quinta passada, e o Memphis não se reapresentou na quarta-feira, então, como todo o restante do elenco. O que a gente soube foi no finalzinho do dia de ontem, na noite, aliás, né, já era por volta de 10h30 da noite, o colega jornalista Pedro Ramiro foi quem deu a informação de que o Memphis não teria vindo ao treino. A gente logo conseguiu confirmar isso, de que ele não apareceu, e também não deu satisfação, pelo menos a membros da diretoria. Aí a comissão técnica chegou hoje cedo, tudo programado, até há pouco tempo não tinha informação se o Memphis treinaria. Vocês já pararam pra pensar o quanto esse cara tá indignado? Porra, o cara jogou a vida inteira dele na Europa, tudo certinho, né, que o salário pingava lá na conta. Daí agora o cara vem aqui pro Brasil e acontece umas paradas dessas. Você já imaginou a cabeça de um cara desse, velho? Se fosse vocês, o que vocês iam fazer? É meio complexo demais, né, cara, pra ele, eu acho, essa situação. Ou não, ele chegou aqui por volta das 9h20 da manhã, então se reapresentou no horário, às 11 da manhã começa a atividade no gramado. Ainda assim, acabamos também de presenciar a chegada do diretor jurídico Leonardo Pantaleão, que também estaria reunido para conversar com o jogador, para entender o que aconteceu e até entender os próximos passos, né? É errado a gente falar ainda que o Memphis não joga mais no Corinthians ou está se caminhando para isso. Mas a gente pode dizer sim que o ambiente é conturbado nesse momento, e a gente já vinha aí trazendo notícias dessa relação Memphis e bastidores do Corinthians, né? Principalmente depois da saída de Augusto Melo, também gera aquela situação de o próprio presidente que o trouxe já não está mais no Corinthians, aí atraso de premiações, ele não se reapresentou, ameaçou não se reapresentar junto com o clube por conta de uma dívida que o Corinthians tinha com ele, de atrasos também. Nessa terça-feira, entre terça e quarta-feira, o Corinthians também fez o pagamento da empresa que faz a segurança privada do jogador, que é um acordo, né, que vinha em contrato do jogador com o Corinthians. Esse também estava atrasado, esse pagamento, mas o Corinthians quitou. Então, essa questão de desacertos, podemos dizer assim, financeiros, estariam incomodando também o jogador. A gente não pode cravar que foi por isso que ele não apareceu no treino. Isso está sendo discutido ali ainda, então a gente está tentando trazer em tempo real o que está acontecendo. Mas o
que a gente pode trazer é que Memphis está no CT. Memphis vai estar no gramado às 11 da manhã, daqui a 10 minutos, também não sei dizer para vocês. Estou tentando confirmar isso, mas há pouco me responderam que estavam reunidos conversando para entender o que tinha acontecido. Que situação, rapaziada. Isso é complicado demais, cara. Você tá doido. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, rapaziada, que o pessoal do UOL andou falando aqui, o Casão, provavelmente soltou o verbo aqui. A gente vai dar uma olhadinha pra vocês aqui, que o Casão andou falando. Falando sobre o Memphis há um bom tempo, sobre o desempenho dele em campo e sobre, enfim, se tá valendo a pena ou não, né? Não, cara, a questão assim, vamos lá por partes. Ele tem um contrato, tá tudo no contrato, o Corinthians tem que pagar. Isso aí, pronto, ponto final. Agora, o contrato foi feito de uma forma que eu nunca vi, nem o Maradona no Napoli tinha esse contrato, né? Nem o Messi tinha esse tipo de contrato, né? E se você fizesse com o Messi, se você fizesse com o Maradona, você estava tranquilo que os caras iam te responder à altura desse investimento e são caras que gostam de jogar futebol, se entregam pelo futebol. Se entregava, o Maradona se entregava e o Messi continua se entregando. O Memphis nunca me passou essa segurança. O Memphis nunca virou... em nenhum time que ele jogou, mesmo jogando em fase bem, mal, ele foi o cara, o time fez de tudo para ele ficar, não, queremos que ele fique. Nunca foi. Ele é um cara disperso, que ele não passa nenhuma, pelo menos para mim, né, confiança profissional. Na minha visão, eu estou falando aqui faz muito tempo, como você falou, que depois do Campeonato Paulista ele não jogou mais nada, e quando o jogo é fora de casa, se ele não puder ir, ele não vai. E quando ele vai, ele não pega na bola. Todos os jogos fora de casa que o Memphis foi, depois do Campeonato Paulista, pré-Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, ou não vai ou não joga nada. Tivemos aquele pênalti contra o Mirassol, que ele deu a cavadinha, e o Corinthians lá embaixo na tabela, ele foi lá e deu a cavadinha. Ok, quer dar cavadinha? Pode dar cavadinha a hora que quiser. Aí tem aquela discussão, mas o cara mostrou personalidade. Personalidade é você ir lá e fazer o gol, quando o time está numa situação ruim. É discutível essa questão de... Ele teve personalidade para bater cavadinha, mas a personalidade valia para aquele momento do time? O time precisando da vitória, que nem um louco, não era melhor ir lá e dar uma pancada de um lado, no outro, dar um tapa, fazer o que quiser, do que tentar fazer um gol espetacular? Então, assim, eu não gosto do comportamento do Memphis desde o início. Ele nunca me convenceu com as idas à periferia, campo de várzea, cortar cabelo nas quebradas, trocar ideia, tirar foto. Nunca me convenceu esse tipo de comportamento. Tá? Nunca me convenceu. O Memphis não tem nenhuma paixão, nenhuma relação emocional, na minha visão, pelo Corinthians. E nem precisava ter. Não é daqui, não nasceu aqui em São Paulo, não é corintiano. Cara, é holandês, europeu, veio para cá porque não tinha mercado nenhum lá. Diga-se de passagem, não tinha nenhum mercado lá. O Corinthians não teve concorrência com grandes times europeus e acabou caindo aqui. Beleza. Caiu do céu para ele. Com todo esse contrato mirabolante que o Corinthians fez, foi na situação que ele estava profissionalmente, caiu do céu. Mas se quer esperar amor, você quer esperar paixão pelo clube, você vai me dizer que, não, agora eu sou corintiano, minha segunda pele, essas frases clássicas, né? Cara, não tem, não esperem nada disso, paga para ele correr. Paga para ele se entregar. Pagou em dia, ele vai se entregar, ele é bom tecnicamente, um jogador inteligente, enfim, vai ter retorno. Não pagou, vai ser isso que nós estamos vendo. Displicência dentro de campo, porque no jogo Corinthians e Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, teve uma jogada que o Corinthians saiu jogando, o Palmeiras estava massacrando o Corinthians. O Corinthians saiu jogando, acho que era um impedimento ou uma falta da entrada da área da defesa do Corinthians, que o zagueiro jogou a bola para ele, a bola pegou na perna dele e caiu, o Palmeiras roubou e foi pro contra-ataque e ele estava correndo, olhando pro nada. Você tá no Corinthians e Palmeiras, você tá olhando pro nada, você tá olhando para onde? Pra conta bancária que não entrou dinheiro? Sabe? Então eu não gosto do comportamento do Memphis. E é diferente do que ele joga. Eu também não acho esse jogador todo, não. Sabe? É um ótimo jogador,
é um ótimo jogador. Ele fez a diferença no ano passado, quando ele chegou, fez. Ele jogou bem o Campeonato Paulista? Jogou. Mas vamos lá, o nível técnico do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, ele não é, ele é inferior aos grandes campeonatos europeus. Isso aí é indiscutível, gente. Os grandes jogadores brasileiros jogam lá. Os maiores jogadores do mundo jogam lá. O europeu que vem para cá é porque está sem mercado lá. Então, a minha crítica principal ao Memphis é a falta de entrega, falta de comprometimento e zero relação emocional com o Corinthians. E o Corinthians é um time... Cara, mas isso era meio óbvio que ia acontecer isso. Pra mim, na minha opinião, era meio óbvio que ia acontecer isso. A hora que começassem a avacalhar, que não pagar salário dele, ele ia começar a fazer isso, cara. Ele tem cara de que queria fazer isso, é meio óbvio. Não fazia sentido ele estar aqui, blá blá blá, igual o Casão tá falando, eu amo o Corinthians. Não, cara. A primeira oportunidade que ele tivesse pra dar pra trás, que os caras faltassem com dinheiro pra ele, ainda mais o Corinthians que tá devendo tanto assim. Então, era bem óbvio que ia acontecer isso. E você, rapaziada, o que vocês acham? Já vai descendo o dedo aí no like, vai comentando aí também pra gente discutir essa questão aí que pra mim era muito óbvio que ia acontecer isso. Beleza? Então esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo aí pra chegar mais gente aqui, pra gente debater essas questões aí do futebol brasileiro e do mundo aí, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, rapaziada.